Ai, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Seja bem-vindo aí. Vamos ver se está todo mundo já conectado. Eu estou aqui com mil coisas ao mesmo tempo. Eu espero que você que esteja em casa aí já esteja me ouvindo. Pessoal, deixa eu perguntar para vocês, como é que tá o áudio? Tá tudo certo? É a primeira vez aqui, então a gente está testando tudo. Então, se tiver tudo ok, confirma aí, deixa o seu like aí, já vai marcando, compartilhando com pessoas. Como é que tá esse áudio? Estou esperando as respostas de vocês aí para saber se está tudo certo. Aqui, tudo ok, tudo ok. Levi já conseguiu ouvir. O Vitor ali deu sinal de que o Augusto está ansioso. Augusto é aluno meu. Ok, ok. Então vamos começar? Vamos lá, sejam bem-vindos a esse canal, é um canal novo, o Fundo da Verdade. A gente vai ter a ideia nossa aqui é poder discutir sobre diversos temas voltados para a compreensão da Bíblia, da Palavra de Deus. E nós vamos começar com uma série muito legal, falando um pouquinho sobre a história do povo de Israel. Nós vamos ter uma conversa aqui. E aí eu vou contar para vocês como é que surgiu essa ideia do canal, é a primeira vez, então a gente vai poder discutir um pouco sobre como foi esse processo. E eu já quero apresentar logo o nosso convidado de hoje. Deixa eu liberar ele aqui. Vamos lá. Apareceu aí? Tá tudo certo? Pastor Luiz, seja bem-vindo. Seja bem-vindo a esse Olá, canal. Se é um apresente prazer aí, estar aqui diga. com você. A gente está usando inúmeras ferramentas ao mesmo tempo, gente. Assim, eu tô nervoso pra caramba, ele tá nervoso também, mas a gente tá tentando fazer o melhor que a gente consegue aqui para poder discutir os temas. Deixa eu começar dizendo o seguinte: como é que foi que a gente pensou isso aqui? Eu já vinha me cobrando há bastante tempo de produzir conteúdo novo, de poder me tornar um pouco mais útil aqui nas redes sociais. E por conta disso, acabei criando o canal. E no dia seguinte, o pastor Luiz me mandou uma mensagem e falou assim: precisamos começar a gravar nossas conversas para que as pessoas ouçam aquilo que a gente tem conversado. E eu falei, cara, você não vai acreditar. Mandei um print para ele, falei, acabei de criar um canal, criei ontem um canal, ou tinha sido mais cedo. Falei, criei um canal só para a gente poder discutir assuntos voltados para a palavra de Deus, assuntos voltados para a Bíblia. E nessa brincadeira, acabou que deu certo aí de a gente começar com uma live conversando sobre um tema bastante interessante, bastante curioso. E enfim, Pastor Luiz, quer começar aí? Quer dizer por que escolhemos esse tema? O que veio na mente? Pode ser. Primeiro, cara, você não precisa dessas formalidades, viu? Não precisa. Só o Luiz mesmo, tá bom? Mas para aqueles que não sabem, o Maxwell é meu irmão e é um cara que eu admiro muito. A gente sempre foi criado dentro de um ambiente onde a gente discutia assuntos da Bíblia, né? E quando a gente acabou crescendo, a gente começou a discutir algumas coisas. E sempre quando vai acontecendo alguma situação aí no mundo, alguma coisa que a gente vê, alguma coisa que a gente estuda, a gente acaba compartilhando uma coisa com o outro, né? E tem algumas coisas que têm me impactado e eu tenho compartilhado um pouquinho com a minha família. E o Max, o professor Maxwell, para aqueles que que estão aí, às vezes tem alunos, amigos. O Max, a gente conversando, a gente se deparou com uma situação que a gente está vivendo sobre o nome de Israel. E a gente tem uma preocupação muito grande de que a profecia seja bem compreendida, para que as pessoas não confundam os eventos que estão acontecendo com a própria profecia em si. A gente ainda sempre enfatiza um texto de Mateus 24, né? Que Satanás ele vai utilizar das maiores artimanhas possíveis. Se for possível fazer milagre, ele vai fazer milagre, mas o intuito dele é enganar. Então, se ele vai tentar fazer com que o desfecho pareça ser uma coisa, para poder desviar o foco da profecia bíblica para enganar. E se eu e você a gente não tiver conectados com a escritura unicamente pela palavra, a gente pode ser enganado. E é isso que é a verdade de Mateus 24. Se possível, até mesmo os eleitos serão enganados ali. Então, essa é a nossa preocupação, é de compartilhar um pouquinho daquilo que a gente tem discutido, né? No particular mesmo. A gente escolheu esse tema para começar, o povo de Israel, porque a gente tem visto assim algumas
algumas falas meio preocupantes em relação à postura que os cristãos de forma geral têm tido comparando as profecias bíblicas com a perspectiva do atual Israel. E isso tem preocupado a gente. Eu estou vendo aqui o chat, né? Eu vou acompanhando aqui dentro do possível. Então já falei aqui do Vitor. O professor Levi, lá de Santarém, está acompanhando com a gente também. Ele perguntou se a gente vai falar do sionismo do século XIX e atual. Vamos entrar em diversos aspectos da atualidade do povo de Israel, sim, Levi. A gente pretende chegar lá, mas da perspectiva da profecia. Então, para isso, a gente vai fazer um apanhado histórico, a gente vai discutir algumas coisas mais intensas e históricas para a gente poder tratar de profecia e do período atual. Vai ser interessante porque vocês vão perceber que a gente não tem uma visão que o mundo evangélico tradicional tem. Então a gente vai tentar bater de frente ou pelo menos mostrar aquilo que a Bíblia fala para que as pessoas entendam que muito daquilo que tem se dito por aí a respeito desse conflito entre Israel e Palestina, ele não se baseia profundamente na palavra de Deus, mas na expectativa que muita gente tem relacionada a essa palavra de Deus. Então, pastor Luiz, vamos começar orando, e aí eu acho que para a gente poder orar, para a gente poder começar, eu acho que seria importante nesse momento a gente compartilhar com quem está com a gente também as nossas orações aí pelo pessoal do Rio Grande do Sul. Todo mundo tem acompanhado toda a situação que tem acontecido. Então, quero lhe pedir para fazer a oração e nessa oração já inclua também essas famílias que estão precisando tanto da nossa ajuda lá no Rio Grande do Sul. Ok. Vamos então orar. Onde você está aí, se puder dirigir o pensamento a Deus, nós vamos dirigir esse momento em oração. Amado Deus e Pai, a gente vai discutir alguns assuntos relacionados à Escritura. São compreensões que a gente tem a partir da Bíblia, que isso se torne cada vez mais claro para nós, aqueles que estão ouvindo, que a interação possa ser boa e produtiva para todos nós, que o crescimento possa acontecer, mas que, acima de tudo, isso possa ser direcionado pelo Espírito Santo. Que a gente, por meio da Escritura, consiga estabelecer uma fé cada vez mais sólida. A gente pede também com zelo a respeito não só do Rio Grande do Sul, mas grandes catástrofes têm atingido o mundo. Que os teus anjos estejam ali guardando, cuidando, mas ao mesmo tempo motivando e preparando a todos nós para que de alguma forma sejamos úteis, seja financeiramente, seja com a mão, com a ajuda, com a força, mas para ser um auxílio para essas pessoas. Que o teu Santo Espírito pare com eles, que os santos anjos os guardem e que o Senhor volte logo, por favor. Em nome de Jesus Cristo oramos, amém. Amém, amém. É isso aí. Bom, eu vou começar com algumas perguntas e eu acho que antes da gente até tratar dessas perguntas, eu só queria fazer um pedido especial para você que está em casa. Para você que está em casa, eu quero te pedir algumas coisas. O primeiro é que você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Porque as nossas lives, elas acontecerão assim, de vez em quando, do nada. Então, se inscreve no canal para poder receber as notificações. Clica no sininho aí para poder receber a tempo todas as notificações também. Pode comentar, pode perguntar. Eu já vi gente aqui conhecida, amigo nosso aqui. A professora Sirlene foi minha professora, foi professora do Claudinho também. A Anice está aqui, a Ed ali do Jardim Primaveras aqui de Sinop está aqui também. Então compartilhem, gente. A gente precisa de bastante gente compartilhando isso aqui. E não esqueça, o Levi lembrou agora de deixar o seu like. Deixa o seu like, ele é importante para que mais gente, para que o YouTube entenda que esse conteúdo ele é importante, para que mais gente possa receber esse conteúdo aí também. Pastor Luiz, vamos começar? Por onde você pretende começar? Eu havia pensado em começarmos com Gênesis capítulo 12. Eu não sei o que você acha. Eu pensei de começar com Gênesis 12, com uma abertura em Gênesis 12, com o chamado de Abraão. E desse chamado de Abraão, nós fazemos um apanhado do porquê foi necessário que Deus escolhesse um povo. Podemos caminhar nessa direção aí? Pode sim. Então vamos lá. E assim, quem tiver a Bíblia, né? É bom a gente incentivar isso. Se você está em casa, pegue a Bíblia, é importante acompanhar. Mais do que nunca acompanha aí. E se você estiver acompanhando, por exemplo, pelo YouTube, no seu computador, é fácil de você acompanhar. É só você abrir uma aba a mais aí do seu lado. E nessa aba que você abrir, você pesquisa biblia.com.br. A sua Bíblia à disposição é melhor. Mas se você não tiver condições aí, estiver distante da sua Bíblia, se você quiser acompanhar
pela internet aí também consegue com biblia.com.br. Gênesis 12, a gente tem a escolha de Abrão ainda, ele ainda não havia mudado de nome, né? Mas ele é escolhido para começar uma nação diferente. E tem algumas coisas aqui que são interessantes. Gênesis 12, os versos 1, 2 e 3 são o chamado essencial de Abraão. Você lê ou eu leio? Pode ler, fica à vontade. Então, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu acho interessante esse texto, da perspectiva do que a gente vai estudar, porque ele mostra a finalidade da escolha de Abraão. Ou seja, Abraão não foi escolhido no vácuo, simplesmente para Deus encher Abraão de bênção e dizer assim, é contigo agora, você se vira aí, dá teus pulos. Não. Tinha uma bênção, uma preocupação aqui com relação a todos os povos da terra. O que você tem a comentar sobre isso aí? É importante a gente entender um pouquinho o contexto que viveu Abraão, para que a gente entenda por que Abraão foi chamado. Uma vez eu escutei, eu não sei se você já escutou isso também, que o primeiro chamado não foi para Abraão, foi para o seu pai, Tera, ou Terá, e não sei o quê. Uma vez eu ouvi um teólogo aí... Alguém dizendo isso. Alguém dizendo isso aí. Bom, eu discordo plenamente dessa concepção, mas a base da pessoa está em Gênesis 11, que é um pouquinho antes, né, do capítulo 12. Ele vai dizer assim que tomou Tera, ou Terá, Abrão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, a Sara, sua nora, e sai com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E então foram até Arã, onde eles ficam. Então, Tera viveu 205 anos ao todo e acabou morrendo em Arã. E novamente vem um chamado de Deus para Abrão, para ele sair agora de Arã. É interessante que a gente vê dois momentos. Eles saem lá de Ur dos Caldeus para terra de Canaã. Param, provavelmente por causa da idade de Tera, ou Terá, que era já velho, o pai de Abrão. E ali ele acaba morrendo e logo em seguida Deus reforça novamente o pedido dele para poder sair do meio da terra, do meio da parentela. E existem algumas características interessantes aqui, até para poder fortalecer a nossa crença de que realmente o chamado foi para Abrão, não para o seu pai, mas o seu pai vem junto dele. E é interessante que a gente precisa conferir isso com outros textos da Bíblia. Por exemplo, Gênesis capítulo 15, verso 7, vai dizer o seguinte. Gênesis capítulo 15, verso 7. Disse-lhe mais. É uma conversa entre Deus e Abrão. Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus. Isso significa que o chamado de Abrão veio antes, desde Ur dos Caldeus. E quando a gente vai para Atos, capítulo 7, verso 2 e 3, Estevão, e lembre-se, esse episódio de Estevão é essencial. E eu acho incrível como que Deus vincula, por meio da inspiração profética, exatamente nessa história, algumas informações poderosas que estão relacionadas com a promessa de Abraão de Gênesis 17. Mas, enfim, a gente vai conversando, eu estou viajando aqui na minha cabeça, desculpa. Não, mas, olha só, olha o que acontece aqui em Atos, capítulo 7, no verso 2 e 3. Estevão está diante do sumo sacerdote dando sua argumentação em sua defesa. E ele diz, verso 2 e 3. Varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, né, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã. E ele disse, sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. E é interessante que o chamado vem para
Abrão, nessa terra, ele sai, diz, de acordo com o verso 4, da terra dos caldeus foi habitar em Harã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe, então, para a terra que hoje habitais, que é a confirmação do verso 4. Né? Aqui, ele começa uma argumentação muito poderosa. Só que Abraão vivia dentro de um contexto, e é por isso que Deus pede para ele sair. Qual que era o contexto familiar ou histórico que Abraão estava vivendo? Josué 24:2. Desculpa, Max, ler todos esses textos agora. Não, mas é importante. Mas eu vou ler só mais esse. Mas eu vou ler só mais esse aqui para a gente continuar. Mas Josué, e é interessante porque a gente já ouviu algumas vezes, mas é difícil, às vezes, a gente ter a referência direta da Bíblia. É importante a gente ter a referência direta da Bíblia. Aqui em Josué, capítulo 24, verso 2, na argumentação de Josué, na sua despedida com o povo, ele diz assim, verso 2, então Josué disse ao povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Ou seja, o que acontece aqui, por exemplo, Tera, que era pai de Abraão, segundo a referência bíblica, até servia a outros deuses. O chamado vem para Abraão, ou Abrão, e agora, pelo respeito, pelo convívio que eles tinham, o pai toma a decisão de seguir viagem para Canaã junto com o filho. Olha que coisa bonita, né? E aí acaba, por causa da idade, enfim, outras situações, eles acabam parando ali em Harã, e quando ele morre, vem o chamado de novo de Deus falando assim, levanta, agora se afaste de todo mundo, pega o teu caminho e vai. Isso mostra que o chamado de Abraão vem para que Deus permaneça com uma linhagem de pessoas que eram fiéis dentro de um contexto idólatra. E isso precisa ser entendido dentro da perspectiva desde Gênesis, né, Max? O capítulo 1. Isso. É importante por quê? Porque a gente vê Deus preocupado com duas coisas. Eu tenho até, acho que no Instagram, no YouTube aí, do meu perfil, tem vídeo sobre isso. Mas existe uma clara preocupação de Deus em relação aos conceitos de linhagem e mensagem. Porque a gente tem a promessa, e aí eu acho que Gênesis, o começo de Gênesis vai entrar em cena, porque nós temos a promessa de que o Messias chegaria. Mas sobre que contexto esse Messias estava sendo preparado para chegar? Deus precisava que houvesse um povo que estivesse preocupadíssimo com essa chegada do Messias, porque senão o Messias chegaria e não teria um ministério. E aí o texto base para nós precisa ser Gênesis capítulo 3, verso 15, o proto-evangelho, né, o famoso proto-evangelho, que tem a base dessa promessa. Gênesis 3,15 vai dizer, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É a promessa de que viria o descendente da mulher que resolveria o problema do pecado. O problema do pecado que havia começado no Jardim do Éden. Então, é um problema que começa lá atrás e Deus está garantindo que haja uma preservação dessa mensagem para que o Messias tenha espaço quando ele vier. Do contrário, a chegada do Messias ela vai ser preocupante, porque um povo não preparado para a chegada do Messias é um Messias que vai ter um ministério defasado, um ministério que não vai conseguir alcançar todos os povos. E essa era a preocupação de Deus, era garantir que houvesse uma geração de pessoas que estivessem defendendo a mensagem, que com todos os defeitos que eles tiveram, e a gente vai discutir isso também, mas com todos os problemas que o povo de Israel teve, a mensagem que o povo de Israel defendia era a mensagem do Deus verdadeiro, era a mensagem do Deus de Israel. Então essa preocupação de Deus, ela já aparece em Gênesis 3, mas ela é reafirmada lá em Gênesis capítulo 12, quando Abraão recebe esse chamado para ser bênção para outras nações. Veja bem, era por meio de Abraão que todas as nações seriam abençoadas. Então a bênção não estava restrita a Israel. A bênção passaria por Israel. E essa bênção não era uma bênção material, era a bênção do próprio Messias. O Messias é a bênção. E essa perspectiva, às vezes, que a gente perde de cena. Quando a gente começa a enfatizar outras perspectivas para a bênção do povo de Israel, a gente tira de cena que a grande bênção de Israel era ser o povo que ia receber o Messias. E isso se enquadra, para ficar mais claro para a gente,
em Gálatas capítulo 3. E por que eu faço questão de ler Gálatas 3? Existe uma argumentação hoje, e assim, vou ser muito sincero para vocês, eu não imaginava, não tinha ideia de que isso se tornaria cada vez mais forte. Dá ênfase no mundo evangélico, religioso, cristão, dá ênfase no Estado de Israel ou no povo de Israel como sendo nação, como sendo o descendente, como sendo o povo especial. E esse tem sido o argumento até hoje. E é interessante que essa leitura que se faz da promessa de Abraão é uma leitura que Paulo não fez. Quando a gente vai para Gálatas capítulo 3, e eu acho esse texto magnífico, e é um texto que eu vou citar agora, ler Gálatas capítulo 3, mas lá na frente, em outras conversas que a gente vai ter sobre o assunto, eu novamente vou voltar nesse texto, que ele vai ser muito importante. Gálatas capítulo 3, verso 16. Gálatas capítulo 3, verso 16. Eu não sei se vocês estão me vendo aí, acho que deu um problema de conexão para mim da imagem do Max, mas não há problema. A live continua normal. Deu problema de conexão aí com vocês, mas eu acredito que... Eu tava mexendo no áudio aqui. Falaram que o áudio tava desproporcional, eu mexi um pouquinho no áudio aqui. Mas deu certo já o áudio? Tá ok aí o áudio? Não, tua câmera que não tá aparecendo, Max. Não, na transmissão tá normal. Tá, o áudio tá, mas a câmera não tá bom? Mas eu vou continuar mesmo assim, pra gente não perder a linha. Enquanto ele vai corrigindo ali, pega a sua Bíblia, você que está com ela aí, em Gálatas 3. Olha o que diz o verso 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se fala de muitos, porém, como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. Olha a argumentação que Paulo vem trazer sobre o conceito de descendência. Eu acho isso muito interessante, porque quando a gente vai para a própria palavra descendência, ela não é a mesma palavra para genealogia, para familiares, que normalmente é utilizado como toledote, né? Mas a gente tem uma palavra que significa semente, e é essa expressão que aparece em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Ou seja, a promessa do descendente de Abraão é uma continuação de promessa que já tinha sido dada a Adão. Ou seja, a promessa de vir um descendente libertador, Deus está agora reforçando para Abraão, dizendo, no meio de tanta idolatria, no meio de tanta gente adorando outros deuses, aqui eu digo que de você vai vir uma linhagem onde vai vir o descendente prometido desde Adão. Então, é interessante a gente entender essa ligação que existe. É Deus dando uma continuidade de uma promessa que havia sido feita no Gênesis para o problema do pecado. É isso que Deus está reforçando aqui com Abraão. E é importante a gente ter em mente que é o problema do pecado, porque senão a gente começa a criar uma noção muito materialista dessa bênção de Abraão. A bênção de Abraão em Gênesis 12 era uma bênção voltada para a perspectiva da chegada do Messias e da perspectiva da solução do problema do pecado. Se eu começar a ir para a lógica de que a nação de Israel deveria dominar, que a nação de Israel deveria ter o domínio sobre todos os povos, eu vou estar desvirtuando aquilo que era a bênção de Deus. Não era uma bênção de domínio, era uma bênção de transmissão de mensagem. E essa mensagem em específico, a mensagem do Messias, a mensagem da chegada do Messias. E isso vai ser importante porque no tema que a gente vai estudar na próxima live, inclusive, né, baseado já nas profecias de Daniel, a gente vai trabalhar exatamente com que relação existe entre a chegada do Messias e o povo de Israel. Como essa profecia de uma coisa impacta a outra. E até daí a importância, como você já colocou, daquilo que aconteceu com Estevão. Né? O que acontece com Estevão já estava impactando dentro do processo de profecia, porque era cumprimento de profecia. Então, olhar a bênção, para mim, é o ponto-chave aqui para eu entender que Deus não estava preocupado com tornar pessoas grandes,
como era a preocupação do capítulo 11. Porque no capítulo 11 da Torre de Babel, a preocupação era que eles fossem grandes. E aí Deus vem e diz assim, não, você vai ser grande pela mensagem que eu tenho para te oferecer. É a mensagem que torna o povo de Israel importante. Não a sua descendência, não o seu estado, não Abraão e todos aqueles que vieram depois dele. Mas a mensagem era a coisa mais importante. É isso aí. Eu gosto de algumas... Eu estava fazendo um pouco... Preparando um pouquinho para a live, separando alguns textos, mas eu gosto de enfatizar algumas coisas. O objetivo de Deus não era fazer com que algo exclusivo simplesmente acontecesse com Israel. Esse nunca foi o objetivo. Quando a gente vai, por exemplo, Gálatas, capítulo 3 mesmo, que a gente estava lendo, e vai ver os versos 7 a 9, a gente vai ver que, apesar de Deus ter escolhido Abraão, falado do descendente que é Cristo, que a gente acabou de ver, a gente vai ver que o objetivo também era alcançar os gentios. Observe aqui, ó, capítulo 3 de Gálatas, versos 7 a 9. E eu sei que existem aqueles que são fãs do Novo Testamento, gostam mais do Novo Testamento do que do Antigo, e agora o Novo Testamento vem trazer luz para a gente daquilo que Deus disse anteriormente, que foi mal interpretado pelo povo. E agora, novamente, Paulo vem trazer à luz a explicação do que Deus havia prometido, do que Deus havia dito. E aqui em Gálatas, capítulo 3, do verso 7 a 9, ele diz: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. E olha interessante Abraão, que a citação que ele faz, a citação é maravilhosa. A citação é: em ti serão abençoados todos os povos. Se a gente fosse aqui para a regra da ABNT, tinha que ter uma referência direta aqui de Gênesis, né? Sim. Era uma citação direta da palavra de Deus aqui. Em Gênesis, Deus aqui em Gálatas, o apóstolo Paulo está dizendo que por meio da fé e daquilo, ou descendente de Abraão, viria algo para abençoar toda a humanidade. Todos os povos seriam beneficiados por causa daquilo que viria. Isso já me leva a uma preocupação, porque assim, a gente tem visto, indo um pouco para essa questão do conflito entre Israel e Palestina hoje, muita gente tem olhado para isso como se Israel tivesse o direito de oprimir. E biblicamente, não tem. Porque ele deveria ser bênção. Ele não deveria oprimir os povos ao redor. Ele deveria abençoar os povos ao redor. Então, mesmo que eu aplique o contexto de Israel, e a gente vai ver que a gente não entende assim, né? Nem eu nem você entendemos assim. Mas quando a gente vai para essa perspectiva de que a bênção é a bênção da terra, é a bênção material, e toda essa perspectiva que, ao meu ver, é bastante distorcida em relação ao que Deus tinha para oferecer, na verdade, isso é uma justificativa para essas opressões. E essa opressão, ela não tem base bíblica. Ela não tem. Ela pode ter uma base política, a gente pode discutir no campo da sociologia, está aqui o professor Levi, que é professor de história, que pode desenrolar isso com a gente, mas eu não tenho como discutir isso da perspectiva bíblica, porque da perspectiva bíblica era para ser bênção, e não está sendo bênção. A partir do momento que pessoas estão sofrendo por causa da opressão de um povo, deixou de ser bênção, deixou de ser a preocupação de Deus. E cadê a mensagem? Cadê a mensagem? Cadê o descendente? Não tem. Essa perspectiva some. Só que quando a gente vai para a história do povo de Israel, e aí eu queria avançar um pouquinho mais nessa história, como é que foi esse andar da carruagem do povo de Israel? Foi lindo, foi maravilhoso, foi... Como é que foi esse processo aí? Isso aqui é importante para que a gente entenda, e eu acho que isso é excelente para a profecia. É um Deus que cuida de tudo e todos os detalhes no decorrer da história. É um Deus que está em todos os detalhes no decorrer da história. Vamos tentar lembrar. Entrou, Adão e Eva pecaram.
veio o descendente, Caim, que veio, matou Abel. Aí veio mais um, que era Sete. Se multiplicou, deu certo, né? Não, foi uma porcaria. O mundo se acaba, capítulo 6 diz que foi mistura de famílias, aquela coisa toda. O mundo tá tão acabado, mas tão acabado, que é Noé que encontra a graça em Deus. Os demais, e aí o mundo é destruído, mas fica a semente. Depois disso, o mundo começa a se bagunçar de novo, até vir a separação ali por meio do capítulo 11 ali. Da Torre de Babel. A Torre de Babel, desculpa. A Torre de Babel. E aí, a partir da Torre de Babel, depois, Deus escolhe mais um no meio ali daquela confusão. Assim, aqui eu vou manter. E a ideia de Israel é que Israel mantivesse essa promessa em suas gerações. Quando a gente vai ler, e eu peço que vocês, desculpa se eu estou sendo cansativo com a leitura da Bíblia, mas eu preciso. O processo é esse, a ideia é essa mesmo. Eu tenho a necessidade aqui de pedir que você abra em Deuteronômio 4. Deuteronômio capítulo 4, verso 6. Observe aqui. Deuteronômio capítulo 4, verso 6. Diz assim, ó. Deuteronômio 4, 6. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento. Perante os olhos dos povos, e ouvindo todos esses estatutos dirão, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Olha o objetivo de Deus para Israel. Atrair as pessoas para olharem para eles e admirá-los pelo quê? Porque Deus havia dado estatutos e juízos e eles estavam cumprindo esses estatutos e eles iam se admirar com o estilo de vida, com aquilo que eles estavam fazendo. Eles estariam prosperando, né? Diferente. Exato. E quando a gente vai, por exemplo, para capítulo 26 do próprio livro aí, capítulo 26, Deuteronômio 26, verso 19, olha só, que coisa mais linda, né? Para assim, e eu gosto de enfatizar, essas aqui são as últimas palavras de despedida de Moisés. Ele está repetindo algumas coisas, e ele diz, para assim te exaltar em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez, e para que sejas povo santo ao Senhor teu Deus, como tem dito. Ou seja, Israel foi chamado como uma luz para os outros povos, para apontar para o Deus verdadeiro, um Deus de estatutos, juízos, mas de cuidado, cheio de amor e cheio de sabedoria. E a diferença histórica das leis que compunham Israel e de outras nações iam provar isso. E é interessante que, quando a gente vai, por exemplo, para Isaías 56, verso 7, ali a gente vai ver uma profecia. E ali a missão deles era o ajuntamento de todos os povos. Porque ali diz, em Isaías 56, verso 7, que a minha casa será chamar a casa de bênção, ou para todas as nações, seria a casa de todos os povos. E isso era importante. Só que condicional. A gente percebe aqui que Deus fala assim, se vocês seguirem meus estatutos, e, gente, isso aqui não tem... Tem gente que tem medo de falar disso, ou fala que isso era pela lei. Não, era pela graça de Deus. E ele está dizendo, se vocês viverem sob o meu cuidado, tendo eu como Deus e gerente, coordenador, como o teu rei, vocês serão prósperos porque estarão debaixo das minhas asas. Isso é graça. Não existe outra coisa. Então eles não conquistariam isso por conta da lei. Deixa eu adicionar um detalhe aqui. Você falou que isso é pela graça. E a gente precisa entender que não há nada de especial em Abraão. Não tem nada de extraordinário em Abraão. Não é que Abraão era um cara diferenciado. Ele não era. O que torna Abraão diferenciado é a graça de Deus que o escolhe. E essa escolha de Deus, não de Abraão, é essa escolha de Deus
que vai permitir que haja uma descendência que perpetue a mensagem de Deus proclamada em Gênesis 3 e estendida a todos os povos no decorrer dos tempos. Tem uma palavra que a gente não usou, mas que cabe muito bem para essa noção que você falou agora há pouco, sobre Deus em cada... Você tem esses ciclos, né? De altos e baixos. Tem uma palavra para esse grupo aqui que permanece reto. É a palavra remanescente. A palavra remanescente vem dessa ideia. É aquele que continua, mesmo com o povo se distanciando, continua com a mensagem. Tem oscilação? Tem oscilação no comportamento, mas não tem oscilação na mensagem. Isso aqui, para mim, é o cerne que faz de mim cristão. Porque se não fosse por isso, se eu não entendesse a Bíblia dessa forma, não tem por que aceitar o Novo Testamento. Não tem por que dizer que eu aceito Jesus como meu Salvador. Porque se afinal de contas o povo de Israel está sempre certo, então eles estão certos também em não aceitar Jesus como Salvador. Ou seja, é uma perspectiva que precisa ser clara na minha cabeça. É uma mensagem. E houve um momento em que, ou vários momentos, né, em que a mensagem do povo de Israel ficou destituída da nação de Israel. Eles se afastaram. Enquanto você falava aí da casa de todos os povos, né? Minha casa será chamada casa de todos os povos. Eu lembrava da visita que o rei Ezequias recebeu. Hoje foi citado no sermão rapidamente, mas a visita que Ezequias recebeu. Por que Ezequias recebe uma repreensão do profeta? É porque ele tinha uma mensagem. E ao invés de apresentar a mensagem, ele apresenta a nação. Apresenta as coisas. Aí perdeu o sentido. Não era o que Deus tinha pedido. E eu fiz um resumo aqui. Eu gostaria de deixar bem claro que a gente não combinou a conversa antes, tá, gente? A gente não combinou. E eu acho muito bonito isso aqui, tá casando também. Que a gente não chegou a combinar, vamos falar por aqui. Não, a gente deixou à vontade. Eu fiz uma separação de algumas coisas aqui, de um panorama em relação a Israel. E é interessante que o exílio babilônico acontece por causa desse episódio. O que acontece? Ele vem e mostra para a comitiva da Babilônia tudo que tinha, o pessoal olha e fala assim, rapaz, tem coisa. E aí o profeta agora vem e volta e fala assim, o que tu fez? Em vez de você falar do Deus da cura, que eles vieram para cá porque você ficou curado, em vez de você apresentar o Deus da cura, que eles estão impressionados, você vem e apresenta as coisas do seu reino. Tudo isso será tirado. E aí, o que me deixa triste no final da história é que ele olha e fala assim, tá tudo bem, porque não ia ser na geração dele, ia ser nas outras. E a gente vê 5 gerações passando, e então a Babilônia vem e destrói. E aqui eu tenho alguns detalhes interessantes dentro desse panorama. E o livro de Isaías, ele é dividido meio que por etapas, né, por livros. Você falou sobre o remanescente, e eu gosto de enfatizar uma coisa. Enquanto o povo de Israel teve líderes horríveis, como Manassés, que foi logo depois de Ezequias. O filho que assumiu, né? Foi gente, o rei horrível. Mas a gente tinha um profeta, que apesar de morrer nesse contexto, mas você tinha um profeta que mantinha a promessa. E aí, logo depois vem o outro filho dele, que também era uma porcaria ruim, até que vem um jovenzinho. E o que esse jovenzinho faz? Encontra a mensagem de Isaías. E aí volta a estudar Isaías. Você percebe como que Deus vai cuidando com os detalhes para que a mensagem de salvação nunca se perca do povo. E isso é um Deus que cuida dos detalhes e da história. Não é só a própria profecia, mas a própria parte histórica revela isso para a gente. É um Deus preocupado com a história da salvação da humanidade, em todos os detalhes. E quando a gente, fazendo um resumo aqui sobre esses conflitos, diante da profecia do exílio de Babilônia, ou exílio babilônico, Deus ele apresenta a libertação e a restauração de Israel. Lá dentro do contexto de capítulo 39, 43 a 47, a gente vai ver lá, 43,
o 52, Deus falando da libertação de Israel. Só que é interessante que estas bênçãos, e aqui eu acho que muitas pessoas vão ter muito equívoco, as pessoas olham para as bênçãos direcionadas por Deus a Israel como um privilégio de nação. Só que eles se esquecem de observar um detalhe. No meio destas coisas, Deus fala que a salvação aconteceria à custa do servo do Senhor. 53. E aí, no meio desses capítulos, Deus vai apresentar o 42, 49, 50, 53, dizendo que o servo do Senhor viria para a restauração, salvação, não só de Israel, mas também dos gentios. Perceba uma coisa, a ênfase na semente dada em Gênesis 3,15 é a ênfase na semente, o descendente, né, em Abraão, e aqui ela permanece apontando de novo para o servo do Senhor, que era a pessoa de Jesus Cristo. E agora, capítulo 53 vai falar de servo sofredor, né? E eu acho que o capítulo 53 eu acho que cabe bastante para a gente analisar alguns aspectos, porque não é só uma perspectiva de um servo que sofre, é um servo que sofre sem merecer no lugar daqueles que mereciam. E é interessante porque Isaías vai colocar-se dentro do pacote daqueles que não são merecedores. Gente, isso aqui é importante. A gente está enxergando Israel do jeito errado. A gente está vendo Israel do jeito errado quando a gente desconsidera que era a mensagem. Porque veja bem, ele vai dizer, como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado e dele não fizemos caso. Israel está incluído aqui. Israel não fez caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Isaías está dizendo, os meus pecados ele pegou. O nosso pecado como nação, ele carregou nos seus ombros. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, é o que ele... Gente, Isaías 53 é Isaías dizendo assim, você quer entender qual é a mensagem que o povo de Israel deveria pregar? É isso aqui. É isso aqui. Se o povo de Israel esquece, e a gente vai ver na próxima live se eles esqueceram ou não, mas se o povo de Israel esquece isso, deixou de ser importante. Porque o mais importante era a mensagem. E eu acho interessante que o verso 5 que você leu, que ele fala assim, o castigo que nos traz a paz está sobre ele. O castigo, ele era necessário, mas deveria ser sobre Israel. E agora ele diz, não está sobre nós. Por isso temos paz, porque o castigo está sobre ele. Isso é o que, gente? O Antigo Testamento está repleto da graça salvadora de Jesus Cristo. E tem tanta gente enfatizando Israel como uma nação, como preferido. E eu me entristeço porque se nós não somos descendentes de Israel, será que Deus nos olha diferente, então? Será que Deus tem um olhar meio que passando pano porque Israel é filho? A gente precisa entender que Deus tem um olhar universal para todos, porque a intenção dele é a salvação por meio de Jesus. Eu sei que a gente já está para terminar, Max. Uhum. Eu só vou ter mais uma questão para falar de Gênesis antes de terminar, mas concluindo esta parte de Isaías 53, eu gostaria só de te pedir autorização para poder voltar em Gênesis 17 daqui a pouquinho. Vai lá. Você pode terminar o Eu acho que pode. Não, pode voltar agora, porque eu só ia meio que resumir tudo que a gente está colocando aqui. O povo de Israel foi escolhido por uma razão. Havia uma mensagem. Não existe mensageiro mais importante do que a mensagem, exceto Cristo, que é a mensagem encarnada. Se quiser que eu repita, eu repito. Não existe mensagem mais importante que o mensageiro, a não ser, aliás, não existe mensageiro mais importante do que a mensagem, exceto Cristo, que é a mensagem encarnada.
Ou seja, não adianta eu olhar para a nação de Israel como se ela fosse o suprassumo do que a Bíblia tem para me revelar, se eu não entender que o que eles tinham era a mensagem. Eu quero já terminar deixando um gostinho do que a gente vai conversar na própria semana que vem, tá? Ou em algum momento, né? Que a gente também não, a gente não sabe quando vai ser. Mas num próximo encontro. Daniel, ele vai fazer uma oração no capítulo 9, voltado para a profecia dos 70 anos e entendendo que estava o fim do exílio babilônico. E ele, na oração, é interessante que ele pede perdão pelos seus pecados, pelas iniquidades do povo, porque ele tinha consciência de que foi o pecado e a iniquidade do povo que levou ele ou eles a esse ponto. Então, é um povo que constantemente vai e volta, sobe e desce nesse caminho espiritual. Por essa razão, intencionalmente, Deus ele vai sempre apresentar a salvação após a libertação. E agora, vai significar uma coisa muito maior. Quando a gente olha para o livro de Isaías, que o servo viria após o exílio babilônico para restaurar. Quando a gente olha para a descrição que Isaías faz, você vê isso de maneira bem clara. Que quem faz a restauração de trazer a paz, de trazer o servo e não a nação em si. E é interessante que é como se fosse a cura para todo o castigo que eles haviam tido por causa do pecado. E isso me vem uma coisa à mente. Né? A promessa começa com Abraão. Deus fez uma aliança lá em Gênesis capítulo 17 com Abraão. Qual que era a aliança? Ele disse assim que eles deveriam circuncidar-se. Não sei se vocês se lembram desse episódio da circuncisão. E é interessante, ele vai dizer assim que todo mundo deveria circuncidar, todo macho. E ele diz assim, ó, inclusive aqueles que forem comprados. Isso significava que aqueles que pertenciam a qualquer outra nação que agora passassem a pertencer a Abraão, também deveriam circuncidar-se. Não somente aqueles que são da descendência dos servos, do sangue. Aqueles que viessem a fazer parte dessa grande família teriam que circuncidar-se para fazer parte como uma espécie de aliança. Isso aqui é interessante. Por que essa aliança? E alguns vão discutir que isso é do Antigo Testamento, era lei. Inclusive no Novo Testamento há essa discussão querendo exigir isso, né? A circuncisão de novo, o Concílio de Atos 15, se eu não me engano, no capítulo 15, vai discutir um pouco sobre isso. Só que entenda uma coisa: a circuncisão não era um fim em si mesmo. Ela era intencional. Porque diante da ordem da promessa de circuncidar os agregados, os de outras nações, dos comprados, as filhas, era para apontar a promessa. Era um símbolo daquilo que aconteceria como promessa. E é interessante que isso deveria ser uma lembrança. Assim como o cordeiro, quando era sacrificado, não era Jesus, mas era a lembrança de Jesus. Deveria ser uma lembrança. Agora, não era o ritual em si. E aqui que Israel se perde. Não era o ritual em si, mas aquilo que o ritual apontava. E eu quero terminar com um último texto. Me permita. Último. E aqui eu vou fechar até minha fala para você encerrar aí. Atos, volta, por favor, capítulo 7. E a gente falou que esse texto é muito importante. No próximo encontro a gente vai trabalhar sobre ele de novo. Isso aí. Mas olha como que a gente vai terminar de maneira bem legal. Legal, sim, interessante pela palavra, né? Capítulo 7. Capítulo 7 é todo o discurso de Estevão. Estevão viu que o discurso dele estava valendo de nada.
Aí ele termina com uma paulada. Olha o que Estevão fala. E dentro do contexto profético, isso vai fazer mais sentido ainda. Ele diz assim, verso 51. Homens de dura serviço. Agora olha a expressão. Incircuncisos de coração e de ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito, assim como fizeram seus pais, também vocês o fazem. Entenda, não era a prática em si da aliança da circuncisão, era para aquilo que ela apontava. Israel se perdeu no processo de se esquecer daquilo que ela apontava. E agora, diante da argumentação, Estevão olha e fala assim, vocês podem ser circuncidados na pele, mas vocês não foram circuncidados no coração. Isso aqui para a gente é bem importante, porque eles podiam ter até a marca física, mas eles haviam abandonado e rejeitado a promessa do descendente. Eles podiam até pertencer à família de Abraão, a linhagem, por sangue, mas não mais por fé. E agora eu agradeço a você já e as pessoas que estiveram aqui. Nós vamos ter um novo encontro e obrigado pela oportunidade de compartilhar essa maravilhosa mensagem. Hein? Eu vou dizer o seguinte para você que acompanhou a gente até aqui. Você não tem ideia do que vem pela frente. Mas eu posso te dar um spoiler. Durante esses próximos dias aí, pegue o livro de Daniel, em especial os capítulos 8 e 9, e dê uma estudada, dê uma lida nesses capítulos, porque especialmente o capítulo 9 nós vamos destrinchar esse capítulo no próximo encontro, porque a gente precisa mostrar o que aconteceu com esse povo de Israel, o que as profecias apontavam que aconteceria com o povo de Israel caso eles rejeitassem essa aliança. Então, esse processo todo ele é importante para que a gente entenda que assim como o povo de Israel tinha uma mensagem importante, nós também temos uma mensagem importante hoje. Mais importante do que fazer parte de igreja A, ou de igreja B, ou de igreja C, é defender a mensagem da palavra de Deus. Essa mensagem é a mais importante. É óbvio, se você estiver na igreja C, que defende uma mensagem distante daquela que é a palavra de Deus, é um problema, que a gente pode discutir isso aí mais pra frente também. Mas é a mensagem que manda, não é a linhagem. Eu vou até compartilhar de novo o vídeo de um recorte de sermão que fizeram meu, em que eu falo isso. Não é a mensagem, não é a linhagem que é importante. O que interessa é a mensagem que nós temos. E essa mensagem, ela se baseia em Gênesis. Ela começa lá, com o mundo perdido, condenado à morte, mas com a promessa de que o Salvador viria para resgatar. E como ele faria isso? E aí o povo de Israel foi recebendo, a cada período, o povo de Israel foi recebendo mais informações sobre como seria isso. E a gente vai ver nos próximos encontros como é que foi e por que foi importante todo esse processo aí. Você quer concluir ou eu posso fazer a oração? Eu só quero agradecer as pessoas que estavam aqui. A gente vai divulgar isso posteriormente, um novo encontro para a gente explorar alguns elementos mais proféticos aí, que vão estar cada vez mais próximos à atualidade. Fiquem ligados, não deixe de curtir esse canal aqui, ou seguir o canal, eu não sei essas expressões certas, e se inscrever. Se inscreva no canal para poder estar antenado quando chegar a gente marcar a próxima live. Tem também a página no Instagram, não é só no YouTube. Eu ia falar isso agora. A gente tem aqui as lives vão acontecer, mas lá no Instagram a gente vai postar as informações, quando vai ser o próximo, em que momento, quem serão os convidados, como é que a gente vai proceder nos nossos diferentes encontros e momentos, enfim. Todas essas informações vão estar sendo mandadas lá no Instagram. E no Instagram também a gente vai postar alguns cortes dessa conversa nossa aqui, com toda certeza, para que mais gente possa assistir, para que mais gente possa se interessar. E você lá pode compartilhar com a gente também, pode compartilhar com mais pessoas, para que mais gente possa estar por dentro. Eu vou orar para a gente encerrar. Deixa eu só ressaltar mais uma situação. Talvez você ficou meio tímido de perguntar aqui, jogar no chat a mensagem. Pode procurar no privado lá do canal do Instagram. É o Max que vai administrar tudo isso aí, não tem nada a ver comigo. Mas você pode perguntar. Tem dúvida, tem algum comentário, alguma contribuição, alguma coisa que você gostaria que a gente
gente abordar assim, alguma discussão, sugestões, entre lá, chama no chat lá, no direct, sei lá como fala. Então entra lá, converse com a gente, eu acho que isso aí vai ser benéfico. E pode mandar nos comentários também. A gente está com o chat aberto aqui durante a live. Você pode mandar suas sugestões, mas depois, quando ficar postado, você pode também mandar nos comentários ali. Você pode deixar. É até importante que você deixe, né? Você sabe que o YouTube leva muito em consideração esse engajamento, então vai ser importante para a gente também. Vamos orar para a gente poder encerrar? Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio da mensagem que recebemos vinda do céu. O Senhor poderia ter ocultado isso de nós e não haveria nada de errado nisso, porque o Senhor estaria com todo o direito. Mas o Senhor nos permitiu termos a graça de receber a plenitude dessa mensagem por meio dos profetas, por meio da palavra, mas em especial por meio da pessoa de Cristo. Nós agradecemos ao Senhor por isso e pedimos que o Senhor nos ajude para que durante a nossa vida nós tenhamos em consideração que a nossa linhagem ela nunca será mais importante do que a mensagem que recebemos do Senhor. Nos abençoe e abençoe cada pessoa que está assistindo essa live, que está assistindo ao vivo ou que vai assistir depois, que cada um possa receber a bênção de fazer parte de um povo que vive a mensagem da palavra de Deus. Nos abençoe mais uma vez. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Isso. É isso aí, gente. Não se esqueça. Se inscreva. Clique no sininho. Aperte aí dê o seu like aí também, né? Faça os seus comentários, enfim. E a gente vai corrigindo aquilo que tiver errado, tá bom? Conta com a gente aí pro que precisar. Deus abençoe você. Amém.